Tudo bem com vocês, senhores? Espero que sim. Mais um exercício de trabalho para você, tá? Exercício agora não tem número, não vai ter conta, não vai ter conta. E alguns alunos têm bastante dificuldade. Lembrando, nosso combinado, se esse exercício foi útil para você de alguma forma, olha aí, ó, pedindo para você, ó, deixa o like. No mínimo, senhores, no mínimo. Se inscreva no canal, compartilhe com seus coleguinhas os exercícios. Vamos pro quadro aqui, ó. Vamos ali no quadro. Chegamos aqui no quadro, aqui o quadro. Bora lá. O que ele fala pra gente? Nas duas situações representadas abaixo, uma mesma carga de peso P é levantada a uma mesma altura H. Então aqui, ó, senhores, a única diferença é que essa carguinha aqui vai subir pelo plano inclinado, certo? Ok? A força que o homem está fazendo aqui, né, puxando a corda, vai ser transmitida pelo bloco, né, porque é um par de ação e reação, certo, senhores? Aqui, ó, se você quiser desenhar, ó, aqui nós temos a força aqui, ó, que o homem está puxando a corda, né? Então aqui nós temos uma força de tração aqui, ó. Força de tração. Essa mesma força de tração aqui no fio está aqui também, ó. Certo, senhores? Ok? A polia aqui, o que ela está fazendo? Simplesmente mudando aqui, né, a direção aqui da força de tração, né? No caso aqui, ó, o homem tá puxando a corda, então ele está fazendo uma força de tração aqui, ó, no bloquinho para onde? Para cima, tá, senhores? Aqui, ó. E a força de tração estaria para cá, ó. Aqui, ó. Ok. Tá? É um par de ação e reação, tem que se anular, tá certo? Belezinha? Show de bola? Essas forças verdes que eu desenhei são as forças na corda, ok? A força que a corda faz no homem, que seria essa aqui, a força de tração, né? E a força que o homem faz na corda estaria para baixo, ok? Mas a força na corda estaria aqui, tá? Belezinha. Show de bola. Nos dois casos, o bloco, tá? O bloco parte do repouso. Então, velocidade inicial dos dois blocos. Então, vamos anotar isso aqui, ó. Importante. A velocidade inicial, ou melhor dizendo, o módulo do vetor velocidade, tá, senhores? Inicial, o módulo dele, certo? Vai valer quanto? O módulo dele vai valer 0, tá? 0 metros por segundo. Beleza. E parando ao atingir a altura h. Então, a velocidade final dele também, o módulo da velocidade final dele também vai ser quanto? Vai ser 0, tá? Desprezando todas as forças passivas, né? Analise as proposições seguintes. Proposições são essas frases, tá? São essas ideias aqui. 1. Na situação 1, a força média exercida pelo homem é menos intensa do que na situação 2. Então tá aqui, senhores. Só apagar isso aqui que eu vou ter que copiar esse desenho e fazer ele ficar um pouquinho maior para vocês poderem enxergar. Eu quero só o desenho para a gente poder analisar essa ideia, tá? Vou chegar ele aqui para baixo, ou melhor, né? Vou chegar ele aqui para o lado, ó. Que eu vejo o texto e também vou poder usar o desenho. Aqui, isso. Ok, vamos aumentar aqui. Ok. O que vai acontecer aqui, senhores? Ó, então aqui, o que a gente vai ter? Nós vamos ter aqui a força peso na situação 2. Vertical, né? Certo? Para baixo. Então aqui nós temos a força peso. Tá? Força peso aqui para baixo. Nosso vetor força peso. Ok? Oh, ficou esquisito, hein? O que é isso? Vetor peso aqui. Já na situação 1, tá, senhores? Na situação 1, eu tenho um vetor também, o vetor peso, também para onde? Para baixo, tá? Então, aqui está o meu vetor peso para baixo. Ok. Show de bola.
tá? O que mais que eu tenho? Eu tenho a força normal aqui, né? Eu tenho uma força normal. Que no caso aqui, senhores, ó, nesse daqui não tem força normal porque não tem apoio, tá? Então eu tenho uma força normal. A força normal, senhores, ela forma um ângulo de 90 graus com a superfície. Então aqui eu tenho a força normal, tá ok? Então aqui eu tenho uma força normal. Aqui eu tenho minha força N. Aí, ó, vetor, força normal. Aqui nós temos o vetor força peso, tá, senhores? Vou colocar aqui na cor certinha. Vermelhinha, vetor força peso. Tá aqui, ó. Vamos aí. O que mais nós temos agora? Temos a força de tração aqui também, né, senhores? Essa força de tração aqui, ó, é igual à força que o homem faz na corda, certo? Então aqui nós temos a força de tração, beleza? Ok. No caso aqui, a força normal aqui, senhores, o corpo não sai do plano e nem desce, tá? Mas a força peso aqui tá fora do eixo, né? Tá esquisita essa força peso, tá? Aqui, ó, eu poderia fazer o seguinte: desenhar o eixo X, tá? E o eixo Y, ok? Poderia pegar aqui, ó, desenhar aqui o meu eixo Y aqui, ó, fazendo o desenho do eixo Y, tá? Desenho do eixo Y, seria meu Y. E aqui seria quem? O meu X, tá? Poderia desenhar para cá, ó. Bem aqui na rampa, ó. Esse seria o meu eixo X, certo? A força peso, ela não está nem no X nem no Y. Então eu posso decompor ela, quebrar ela, tá, senhores? Quebrar ela. Parte dela estaria onde? No eixo X e parte dela estaria no eixo o quê? Y, tá, senhores? Então aqui, ó, vamos desenhar. Parte dessa força estaria aqui, que seria quem? O meu PY, aqui seria quem? O meu PX, tá? Vamos dar nome aos bois aqui, né? Aqui seria o meu PX, aqui seria quem? Meu PY, tá? A força de tração, tá, senhores? A força de tração, você poderia transladar ela aqui e pôr ela para cá, ó. Poderia transladar a força de tração para cá, ó. Aí ficaria fácil enxergar. A normal, nessa situação aqui, né? A normal, o módulo da normal, tá? O módulo da normal. Não vou nem colocar a barrinha não, mas o módulo da normal seria igual a quem? O meu PY, certo? Então, nesse eixo Y que está aí na rampa, o corpo não sobe nem desce, então ele estaria em repouso nesse eixo Y, e aí o valor da normal seria igual ao quê? A força peso, tá? A força resultante no eixo X seria quem? A força de tração menos quem? O meu PX. Certo? Isso na situação 1, tá? Agora, quem é o PX? Esse que é o detalhe. Quem é o PX? Tá? Já fizemos aqui, temos uma aula aqui, tá, no canal. Vou colocar em algum lugar aqui no card uma aula teórica de plano inclinado para você poder assistir, tá bom? Então, aqui no caso aqui, o meu PX aqui, ó, se você colocar aqui, esse ângulo aqui é o mesmo ângulo aqui, ó, esse aqui, ó. Esse ângulo alfa aqui é o mesmo ângulo alfa aqui, certo? Quem está com ângulo cosseno, quem está sem o ângulo seno. Então, o meu PX é P vezes quem? Seno de alfa, certo? Agora, eu preciso lembrar o que acontece com seno, né? Lembra daquela tabelinha que a gente tinha? Ó, você tinha um ângulo de 30, 45 e 60, não é isso? E aqui a gente colocava o valor, né? Então, ficaria assim, seno 30, 45, 60. Aí a gente começava a cantar. 1, 2, 3. Eu não vou cantar o resto da música, né? 3, 2, 1. 2 debaixo de todos. Raiz só não tem no 1.
tá? Então, raiz só não tem no 1. Então, aqui nós temos que desenhar raiz quadrada. Certo, senhores? Beleza. O que acontece? Quanto maior a inclinação, maior vai ser o seno, certo? Quanto maior o seno, maior vai ser o valor, né? Aqui, 1 sobre 2 dá 0,5. Aqui vai dar 0,7, aqui vai dar 0,86. Então, quanto maior o ângulo, tá, senhores? Quanto maior esse ângulo, maior o valor, tá? Então, meu seno está crescendo assim, ó. Daqui para cá, ó. Tá? Quanto maior o ângulo, maior o valor de quem? Do seno. Tá, senhores? Então, o que acontece? Mas eu nunca vou chegar a 1, né? Porque é um plano inclinado. Então, não vai dar 1. Então, eu não vou ter o px igual ao peso. Ele sempre vai ser um valor o quê? Menor. Né? Se você pegar 30 graus, ele vai ter o quê? 50% do valor do peso. Se você pegar 45, aproximadamente 70% do peso. Se você pegar 60, você vai ter um valor aproximadamente de 86%. Certo? Na situação 2, já é diferente. Na situação 2, aqui, ó, senhores, na situação 2, a força resultante aqui, ó, seria quem? A força de tração menos o quê? Menos o peso, diretão, certo? Menos o peso. Como eu tenho um Px, que vai ser o quê? Menor que a força peso, então a força que o homem tem que fazer para elevar esse bloco na situação 1 é menor que na situação que 2. Pensa comigo aqui. Vamos supor que todos os dois corpos, vamos só supor que todos os dois corpos, eles vão subir com velocidade o quê? Constante, tá? Em movimento retilíneo uniforme. Então a aceleração dá 0. Então aqui, senhores, eu teria que minha tração seria igual a quem? O meu px, certo? E aqui também a minha tração seria igual a quem? A minha força peso. Vamos supor agora que o meu peso aqui vale 100, certo? Vamos supor que o peso vale 100. Se o peso vale 100, vamos pegar o ângulo de 30, então o meu peso ia valer quanto? 100 vezes meio, que daria quanto? 50, certo? Então esse homem na situação 1 teria que fazer menos força do que o homem na situação 2, tá? Então aqui vamos ver aqui, ó. Na situação 1, a força média exercida pelo homem é menos intensa do que na situação 2. Então aqui está o quê? Correto, tá, senhores? Corretíssima essa frase. Beleza? Na situação 1, o trabalho realizado pela força do homem é menos que na situação 2. Veja bem, o trabalho aqui, senhores, o trabalho é o mesmo, porque o trabalho não depende da trajetória. Então, o item 2 está o quê? Furado. Mas você vai falar, mas a força é menor. Concordo com você, força é menor. Mas o que vem a ser trabalho? Vem cá, só subir aqui para a gente escrever. A gente não ia escrever que trabalho seria a força vezes o deslocamento vezes o cosseno de alfa, certo? O cosseno de alfa. Concordo com vocês. A força que o homem está fazendo na corda, certo? A força que o homem está fazendo na corda são forças o quê? Diferentes. Mas nós temos o quê? Deslocamentos o quê? Diferentes. Observe bem aqui, ó. Vou desenhar aqui para você, ó. Vou pegar aqui, desenhar em azul, certo? Ou melhor, vou pegar uma régua para medir. Isso. Volta aqui. Pega aplicativo, régua. Aí, reguinha. Certo? Na minha reguinha, vou colocar aqui, ó. Qual que seria o meu deslocamento? Ó? Aproximadamente, senhores, aqui na régua, ó, medindo aqui no 15. Ó. Aproximadamente aqui no 15. Se eu pôr ele aqui, senhores, ó. Vou pôr a reguinha em pé aqui, certinha.
diminuir o tamanho dela. Aí, se eu pôr ela aqui, ó, no chão, tá? A gente mediu aqui, basicamente o deslocamento seria 10. Então, você tem uma força menor na situação 1, mas um deslocamento maior, certo? Então, na hora de fazer a conta, vai dar o mesmo trabalho. Então, item 2 está errado, tá? Item 3. Em ambas as situações, o trabalho da força-peso da carga é calculado por peso vezes altura. Lembra? Aqui, ó, o trabalho, tá? No caso aqui, o que acontece? Qual é a força? Força-peso. Como ele não depende da trajetória, assim é muito complicado. Assim é mais simples de pensar. O que você pode falar? Opa, qual é a força? A força é a força-peso. Aponta para onde? Para baixo. Mas o deslocamento, vamos desenhar aqui, ó, senhores. Ó, o nosso ΔS, está para onde? O nosso ΔS está para cima, certo? Então, peraí, se o ΔS está para cima, senhores, o ΔS está para cima e a força está para baixo, forma um ângulo de quanto? De 180 graus, certo? E aí você pode escrever cosseno, aqui ó, cosseno, deixa eu só apagar, né? Ficou aqui, cosseno de 180 graus equivale a quanto? Menos 1. Por isso que o trabalho vai ser o quê? Negativo. Então, qual vai ser o trabalho? A força vai ser a força-peso, o deslocamento vai ser a própria altura. Beleza, essa aqui está correta. O item 3 está correto. Item 4. Na situação 1, o trabalho realizado pela força do homem é calculado por pH. Agora, a força do homem, agora é isso que você tem que entender. A força do homem, que é essa aqui em verde, ela está na mesma direção e no mesmo sentido do deslocamento. Então, o trabalho dele é o quê? Positivo. Aqui é a mesma coisa. Ó. A força de tração está na mesma direção e sentido do deslocamento. O deslocamento estaria aqui na rampa, certo? Para cima, aqui né? Nessa diagonal para cima. Então, a 4 também está o quê? Correta, senhores. Então, a gente tem letra E de... Não, letra E não, letra D. Né? D de dado, senhores. D de dado aqui, ó. Nós temos letra D de dado, senhores. Belezinha? Bonitinho? Tranquilinho? Espero que tenha gostado. Não se esqueça de compartilhar, curtir. Lembra do nosso combinado. Se foi bom para você, seja grato. Fica com Deus. Fui. Acabou.